que é que se passa, malta? Bem-vindos de volta ao 8º episódio de Private Lesson. No episódio desta semana, estou a trabalhar com o Mark. Já trabalhei com o Mark. Provavelmente umas 3 ou 4 vezes agora. E ontem acabamos na minha pista de Supercross em Tomahawk on Mac. Esta é a minha super pista de cross que foi construída profissionalmente pela 4RTWO Tracks and Trails. Desde então foi transformada numa versão amadora, semelhante, penso eu, ao que se veria no evento de Supercross Futures. Por isso o Mark queria trabalhar algumas coisas nessa versão, no que diz respeito a alguns dos obstáculos maiores e a juntar as coisas com as curvas. Agora, este é um vídeo que eu estava um pouco hesitante em publicar certas partes, apenas porque ele teve um acidente muito forte a certa altura. E ele está bem, não se preocupem, ele está ótimo. Voltou a levantar-se, terminou o dia sem problemas e conquistou o que estava a tentar fazer. Eu estou sempre no extremo oposto do espectro, no que diz respeito a ser um professor que está sempre a fazer os alunos recuarem e a dizer-lhes para não fazerem coisas porque acho que ainda não estão preparados para isso. Nessa situação específica, penso que o Mark estava pronto, ou sei que o Mark estava pronto para fazer tudo isto. Era apenas uma questão de ele juntar o salto, que era um triplo, com uma zona de travagem muito curta para uma curva em forma de taça e não ter muito tempo para se recompor e preparar-se para a curva em si. Nesta altura, já trabalhei com o Mark o suficiente para saber do que ele é capaz e do que não é capaz. Isto é definitivamente apenas uma questão de... Dá pra ver que o obstáculo está a entrar na cabeça dele por causa da rapidez com que a curva é feita depois. E isso é super cruzado pra ti. Simplesmente não há tempo para erros. O Mark aprendeu muito ao longo do dia. Vou trabalhar com ele novamente na segunda-feira, por isso fez grandes progressos no final deste vídeo e no final da nossa sessão. E vamos, sem dúvida, poder continuar a trabalhar com base nisso. Se puderem, cliquem no botão de subscrição abaixo. Mesmo que não queiram ser subscritos, carreguem no botão. Acho que isso ajuda-me. Deem ao vídeo um polegar para cima, todas essas coisas boas. Agradeço-vos por estarem a ver e o canal está a crescer muito rapidamente, por isso agradeço-vos muito. Temos bom tempo a chegar esta semana. Deve estar entre os 40 e os 50 e poucos, o que é bom para o norte da Virgínia na última semana de dezembro. Por isso, devemos conseguir ter um bom conteúdo de aulas particulares e espero que continuem a gostar. Dei umas voltas de aquecimento na moto do Mark. Já agora, esta é a minha pista de Supercross no Tomahawk MX, que por enquanto vamos transformar num Supercross amador, sobretudo porque não queria pagar para reconstruir. Olha para aquela poça, são caraças. Então, basicamente, a nossa opção aqui é ir para cima, para baixo, muito apertado para evitar esta confusão. Está a fazer isso a triplicar e se pudermos juntar algumas coisas, vai estar a evitar todas as poças e só terá de lidar com uma ou duas poças menores. Mas o que disse mesmo antes de eu ligar a câmera é que estás a ter dificuldades em apanhar as linhas porque estás a ir demasiado depressa em alguns sítios e o teu timing está um pouco errado. A maior coisa que vamos ter de trabalhar é o timing das zonas de travagem, o timing das posições de pé e sentado, porque numa pista de Supercross é tudo tão apertado que se falhares um ponto, se falhares a tua marca num ponto, esquece. Vais estragar as 3 curvas seguintes porque simplesmente não tens tempo para corrigir. É do gênero, sim. Caramba, salta, ok, aqui está uma curva. E depois, quando se juntam todos estes campos minados de poças congeladas e coisas que temos de evitar, é um jogo completamente diferente. Tens de ser muito preciso. Quanto mais suave for, melhor. Estiveste quase sempre em segunda velocidade? Sim, estive sempre a trabalhar nela. Está bem. Quando começares a ganhar um pouco mais de impulso para a frente, mudar para a terceira vai ajudar, mesmo nos pontos em que sentes que a moto está tão baixa que podes safar-te com terceira. Prefiro que estejas à beira da travagem, só porque vais ter mais tração do que agora em segunda. É um bocadinho ratazana, é um bocadinho rápido, e vejo que cada vez que se acelera, a moto, a traseira, vai se afastar de nós. E cada vez que aceleras na descolagem, ela manda-te de forma estranha. Eu vi alguns como se tivesses levado um pequeno pontapé na traseira e outros. Uma vez foste mesmo de frente e alto naquele triplo. Foste para a frente e para cima, acho que numa mesa para um single, quando fizeste o tabletop. Isso é porque estás a subir e a virar o acelerador no último segundo. Por isso tens essencialmente 2 opções. Mas o problema com a parte de fora neste momento é que a água está a encher aquele buraco. Normalmente essa é a minha linha e podes estar na borda, normalmente a poça está no centro, mas a água continua a afunilar para esse lado. Então, na verdade, o que temos de fazer é enquadrar esta coisa e chegar à linha correta para ficarmos fora da poça.
Ajustar é uma habilidade um pouco avançada. Esta é uma situação em que eu diria que a embreagem vai ser algo que vai ser necessário usar, mas muito rapidamente. Não queremos usar a embreagem para travar, porque eu apanhei-o a fazer isso algumas vezes. Vi-o a sair da secção de areia, o que quer que lhe queiram chamar, que é a minha zona de travagem. Travavas ao entrar na curva à esquerda com a embreagem puxada e derrapavas durante toda a curva. Por isso não queremos usar a embreagem para isso. Mas o que se faria é que é um vértice tão apertado aqui que eu uso a embreagem só por um segundo, porque senão provavelmente a moto iria parar. Sim. E esta é uma situação em que normalmente eu não gostaria de o fazer, mas também sou culpado de o fazer, porque a única forma de fazer a moto virar tão apertada é usar o travão traseiro, e o travão traseiro apenas para fazer deslizar a roda traseira, para poder reduzir Sim. a velocidade. Em muito poucas situações usaria essa técnica. Mas numa curva de supercross, em que temos de fazer um ajuste tão apertado, isso é algo que eu usaria o travão traseiro para fazer. Uma curva de supercross em que se vê o Tomac a voar à volta da pista e a acelerar e parece que Sim. está a guiar com a traseira, é o que eles Sim. chamam, é na verdade feita com um acelerador. Mas algo assim tão apertado, podia se fazer com um acelerador, mas tem de se ser uma besta para o fazer. A forma de fazer batota, por assim dizer, é arrastar o travão traseiro e depois é só endireitá-lo para que fique bem apertado. Lembrem-se, isto é algo que eu normalmente diria Sim. não. Normalmente diria para largar o travão de trás e fazer a curva. Isto é uma coisa muito específica que estamos a trabalhar. Outra coisa, passa por cima desse triplo. Já andaste nesta pista? Sim. Não, nenhuma vez. Ó, não andaste, ok. Pode ser um pouco intimidante e pode parecer que a curva está muito perto de aterrar no triplo, mas o problema agora é que não só estás a aterrar num buraco gelado de destruição, como estás a aterrar Sim. no duplo, e depois estás a saltar na aterragem do triplo, e depois estás a aterrar algures aqui, e a tua suspensão está a comprimir e a descarregar. E depois, quando tentas fazer uma curva apertada, a tua suspensão está no topo do curso, porque acabaste de aterrar e agora está a Sim. descarregar-se. Por isso a moto está a perder toda a força. Se fizeres o triplo, a tua moto vai estar no seu lugar feliz quando estiveres a tentar entrar na curva, porque já aterraste, a moto passou pela compressão e voltou ao seu ponto natural, onde eu lhe chamo o seu lugar feliz. Não é como no topo do curso ou no fundo, é mesmo ali no meio, onde se pode obter alguma tração. Não vais conseguir isso se fizeres um duplo simples. E o que vais perceber é que quando te comprometeres a fazer o triplo, tens muito tempo para fazer esta curva. Opa, eu normalmente não digo aos alunos para fazerem saltos. Ele é mais do que capaz de o fazer, mas não há muito espaço para perdão no Supercross. A única coisa que vocês não podem fazer é saber a velocidade que é preciso para dar cabo de alguma coisa e depois voltar a fazê-lo vezes sem conta. Ele agora deve saber, ok, isso foi um pouco lento demais. Quanto mais tempo, mas se continuarmos a mesma velocidade. Meu, a mesma velocidade todas as vezes vai colocar-te sempre no mesmo lugar na aterragem. Aqueles 3, se houvesse uma arma de radar em ti, tu foste exatamente a mesma velocidade 3 vezes seguidas. A primeira foi boa, quero dizer. A tua primeira foi a melhor, de certeza. Senti-me Podias mesmo facilmente melhor. ter feito a curva na primeira. Mas o que fizeste foi inteligente. Quero dizer, tiveste sorte que o sítio para onde ias do outro lado da berma era seguro. Pensei de certeza que ias deslizar para fora daquela vez. Ó, sim, eu também. As eu tuas pensei. missões de abortar foram boas. Parecias estar muito calmo e saltaste sobre a berma casualmente. Esse tipo de coisas acontece desde que não entres em pânico e tenhas uma boa noção do que Sim, está acho do que já outro fiz lado. demasiado. E não há Sim. outras pessoas na pista. Essas foram boas. Resgates, esses são ótimos. Mas, meu, aterraste. Pelo menos não aterraste na poça. Mas aterraste aqui mesmo. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Eu sabia antes Raios. mesmo de você entrar no ar exatamente onde você ia pousar apenas com base em suas RPMs. Especialmente RPM. depois. Ouvir as suas RPMs leva-o até aqui. E logo a seguir, fazes exatamente a mesma coisa. Eu pensei, bem, é claro que ele vai aterrar aqui outra vez. Terceiro, exatamente a mesma coisa. Onde é que trava? Eu não travo provavelmente até lá embaixo. Mas eu Gosto. acho que essa é a tua cena agora.
Se este salto fosse no meio de um campo aberto, não terias problemas com ele. Sim, Sim. mas o facto de haver uma curva que tens de fazer está na tua cabeça. Por isso, tentas encurtar a distância e ficas um pouco aquém. E mais uma vez está a saltar, provavelmente está a ser atirado para aqui. E depois, na altura em que realmente se recompõe, não consegue travar até entrar na berma, e é por isso que teve de assaltar. Sim. Sim. Onde se saltares mais 1 metro, não vais ter um pontapé louco. Vais poder travar aqui mesmo e estar bem e mais lento quando chegares lá. Eu sei que tudo no teu cérebro está assustado e quer que tu recues um pouco. E eu também nunca sou de forçar alguém a tentar ultrapassar um salto, mas tu és mais do que capaz e quero que aprendas com os erros. Deixa-me demonstrar uma vez, agora que essa coisa não deve morrer. É legítimo, basta passar o salto antes dele. Podes ir bem aberto e ficar bem com isto. Por isso, o meu conselho agora é que conduzas até a aterragem e que o faças com tudo o que tens em terceira velocidade. Desta vez, vou acelerar ainda mais. Vou rolar completamente o obstáculo antes dele, mas vou descer a aterragem bem aberta e ter um disco de coloca. Não vai ser capaz de ganhar tanta velocidade. Sim, eu prometo assim, eu estava mesmo a conseguir uma boa condução por ali. Sim, e aterrou a meio caminho entre a curva e a aterragem. Aterrei? Aterrei? Aterrei. Para mim foi suave. Sei que, com as tuas capacidades atuais, aquela aterragem seria muito mais dura do que a que eu sou capaz de fazer, porque tenho experiência em fazer coisas em falso e em ultrapassar coisas. Mas para te dar paz de espírito não vai saltar tão longe. Está bem. Só quero que deixes de fazer isso. Acho que é como disseste, a curva é o que está na minha cabeça, mas... Esquece a curva, porque... Porque sim, Quero dizer, todas as vezes que fui para a direita, tenho paz de espírito sabendo que os primeiros 3, 4 ou 5 saltos que acabaste de fazer eram as coisas mais perigosas que podias fazer e sobreviveste a todos eles. Não há problema. Por isso, se saltarmos um pouco mais longe, é tudo isso. Tudo isto só vai ficar mais fácil. Tem fé em mim. Prometo que não vais ultrapassar o limite. Se eu prometer a alguém que não o vai ultrapassar, eles não o vão ultrapassar. Por isso, só quero que ele se empenhe nisto sem medo de aterrar na curva. Cuidado com isso, olha pra isso. Uou. Saiu perfeito, só não carregou nos travões quando aterrou. Eu vou... Estás bem? A terra era dura. Estás bem? A moto parece estar bem. Acabo Aterrei com como ela aqui uma mesmo. Eu merda. acabo aqui Aterrei mesmo. como uma merda. Sim, quero dizer, novamente, como todas as coisas consideradas, além de aterrar neste pedaço de cimento, fizeste um bom trabalho de... Ambos poderiam ter sido muito maus. Eu gostaria de dizer, vamos parar com isso. Mas se vires o filme, passaste Sim. 2 vezes na perfeição e não Sim. tinhas uma velocidade ridícula, mas nunca travaste. Acho que assim que aterraste, pensaste, meu Deus, estou a ir muito depressa. E tu apenas, congelaste um pouco, sim. Tens de aterrar, travar com força mais rápido. Estou a falar de mim para ti. Tens 5, 7 pés de travagem forte e depois podes relaxar. Está bem, não me vou deixar vencer. Isso é certo. O que tens de fazer é reduzir a mudança para a segunda. Se não estiveres em pânico mental no ar, a redução para a segunda vai ajudar-te a fazer a curva, uma vez que sabes que vais conseguir fazer a curva na perfeição. Não há problema. Sim. Acho que preferia deslizar muito nos travões traseiros do que fazer isto outra vez. Consegues reduzir a mudança um segundo Sim, no acho ar? que não Sim, acho consigo. que Não não vou vou confiar tentar. em ti, exatamente como fizeste nos últimos 2. Mas reduz a velocidade para a segunda. E quando aterrares, mesmo que tenhas um peido cerebral e te esqueças de travar, como acabaste de fazer, estando em segunda velocidade, acho que Travão de estarias a ir motor. suficientemente devagar, com tanto travão motor, para ainda conseguires. Está bem. Está bem.
Mas quando aterrares essa coisa, puxa a frente e a traseira não com muita força, mas apenas mais ou menos forte. E como estás numa boa posição de ataque, quando aterrares, trava durante 5 metros em segunda velocidade. Sim. Sim. E depois vais fazer a curva muito facilmente. Quando conseguires fazer isto e o fizeres 1 ou 2 vezes, vais ficar tipo... Porque vês como eu faço parecer fácil quando eu faço, certo? Sim. Sim, porque é fácil. É que neste momento estás a passar-te um pouco e continuas a fazer coisas perigosas. Mas quando finalmente te recompões, ficas tipo, ah, tudo bem, agora estou a perceber. Sim. Vamos lá perceber. Fica bem. Muito... Muito melhor. Acho que me entusiasmei um pouco demais. Mas essas são boas. E não só conseguiste fazer o salto, como também conseguiste fazer uma curva e depois também te empenhaste na saída da curva. Estás a tentar parar com a embreagem puxada, então estás a fazer uma derrapagem louca durante toda a subida da berma. Consegue sentir-te a fazer isso? Sim. Eu sei que parece que estou a ir muito depressa, chefe. Isso é divertido. O poder de paragem deve ser feito sem a embreagem para que se possa tentar obter alguma vibração nas rodas. E a única altura em que se deve travar a traseira para conseguir a pequena derrapagem é para fazer aquele pequeno movimento de derrapagem no topo. E esse é apenas o movimento mais rápido. Está a fazer uma derrapagem de 30 pés de comprimento com o pneu traseiro bloqueado. Isso está a anular o objetivo. Não está a obter qualquer poder de paragem. Também vai ser muito difícil ser consistente dessa forma. Por isso vou demonstrar o que estás a fazer primeiro. Se é que eu consigo fazer. Vou puxar a embreagem e fazer uma grande derrapagem. E depois mostro-te como deve ser a vibração da roda e depois usar a embreagem um pouco para fazer o pneu derrapar aqui. Consegues ver a diferença entre a derrapagem e o percurso todo? Sim. É muito difícil de controlar. Sim. Não te faz parar. Então, faz-te rodar onde o outro, eu tenho a roda a bater até onde os teus óculos estão colocados. Sim. Basta puxar a embreagem por uma fração de segundo só para ajustar. E depois sou capaz de reduzir. É por isso que quando dou as minhas voltas, consigo chegar a este ponto sem falhar. Onde a forma como o estás a enquadrar... Fui para o meio uma vez. Se fores para o meio uma vez, vens para aqui uma vez. Não, não estás a escolher para onde ir. Acabamos por ir para onde a bicicleta nos leva. As pessoas subestimam a complexidade da quantidade de coisas que tem de acontecer num curto espaço de tempo. Portanto, onde estou agora é onde lhe disse para não tocar na embreagem antes de chegar onde estou. Vamos ver se ele o faz. Esperemos que não tenha. Aí está um pouco de conversa de roda. Aqui está. Ainda um pouco desleixado com o aspecto do quadrado, porque nunca praticou isto, mas conseguiu abrandar muito, muito mais depressa com a vibração da roda. E depois passou para a embreagem. Nada mal. Eu não sou um treinador que alguma vez diria ao meu cavaleiro para fazer um salto que eu não achasse que ele fosse capaz de fazer. Não sou um treinador que pediria ao meu cavaleiro para tentar fazer algo em condições que não fossem seguras, apesar de estar frio e de haver partes da pista que estão de certeza congeladas. Esta secção que estamos a trabalhar aqui é, na verdade, muito boa. Quero dizer, muito mais tração do que a maioria das pistas da Califórnia, isso é certo. E ele está inflexível em conquistar esta secção. Por isso, não há melhor altura para o fazer do que quando estou aqui a ajudá-lo e a dizer-lhe como fazê-lo da forma correta.